Olá, seja muito bem-vindos ao Gotas de Autonomia OnLife. Se você não está inscrito no Congresso Internacional de Volta às Aulas, promovido pelo Instituto Casa Grande, compartilho aqui de forma bem resumida, em 10 pontos, as minhas reflexões e provocações a partir da fala dos palestrantes no primeiro dia do Congresso. O Congresso, com mais de 80 mil inscritos, começou ontem e vai até quinta. Para se inteirar na íntegra e contextualizar os 10 pontos que apresento abaixo, recomendo assistir ao evento disponível na descrição deste vídeo. Desde já, agradeço imensamente a sua presença aqui no Gotas de Autonomia OnLife. Seja bem-vindo e se você quer, assim como eu, robustecer a sua autonomia digital para lecionar, estudar e viver melhor na ambiência OnLife, convido a se inscrever neste canal, curtir e comentar aqui abaixo as suas impressões. Vamos para os 10 pontos. O primeiro que destaco, abordado ontem no primeiro dia do Congresso, foi, entre aspas, as respostas para a educação pós-pandemia ainda não encontramos nos livros didáticos nem no Google. É como se, de repente, você mudasse da região quente do Médio Oeste Potiguar, aqui, para morar na Antártida, região mais fria do mundo. As roupas e técnicas usadas antes para sobreviver aqui no Nordeste, quente, não servem mais. Você precisa usar novas técnicas e adquirir novos hábitos comportamentais para se adaptar à nova realidade climática e cultural da Antártida. Aqui me leva ao querido Thomas Kuhn no seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas. Ele diz que quando há revoluções extraordinárias, como por exemplo a massificação veloz do digital, acelerada ainda mais com a pandemia, os conceitos e técnicas anteriores ficam obsoletos. Não conseguem mais responder às novas demandas filosóficas, metodológicas e operacionais da educação e da sociedade pós-pandemia como um todo. O segundo ponto, não há receita pronta para pensar a educação pós-pandemia, mas há múltiplos caminhos com experiências exitosas. Cada unidade escolar, cada professor, cada estudante vão redesenhar seus projetos acadêmicos a partir do ecossistema técnico-midiático instrucional de cada ambiente escolar. Terceiro ponto, equidade educacional. Garantir o direito constitucional de cada estudante a aprender com as ferramentas que tem à disposição. Os gestores políticos e escolares têm o dever legal e moral de fazer chegar a educação a cada estudante através dos meios disponíveis. Não importa se a educação é mediada por livros impressos ou digitais, se é por meio de tablets, laptops, computadores ou por meio de celulares. Se é por meio de rádio, TV, barco, carroça, de bicicleta, a cavalo ou a pé. Quarto ponto. 3 sistemas obsoletos no Brasil que precisam ser mudados no pós-pandemia. O sistema político atual, que é anacrônico, medieval, reacionário, segregador e altamente tóxico. O atual sistema econômico, predatório, injusto e insustentável. E, por último, o sistema educacional, ainda fundado na lógica da cultura industrial de massa. Como dizia José Pacheco na última fala do evento de ontem, não é aceitável um modelo educacional em que alunos do século XXI são ensinados por professores do século XX com práticas do século XIX. Quinto ponto, mais do que uma mudança técnico-metodológica na educação, veremos no pós-pandemia uma transformação cultural e comportamental no sistema educacional como um todo. Sexto ponto, para cada realidade escolar há um conceito de educação híbrida. O conceito de híbrido é tão
híbrido e variado quanto o próprio conceito. Na forma simples e convencional de conceituar, o híbrido na educação é a combinação do presencial com o remoto. Porém, há realidades nos rincões do gigante Brasil que não é possível hibridizar o presencial com o online. Mas hibridiza rádio com presencial, hibridiza a educação com meios alternativos como barco, bicicleta, cavalo, megafone, salões paroquiais, correios, ocas indígenas, sombras de juazeiro, etc. Híbrido, portanto, pensando como Michel dissertou no seu livro A Invenção do Cotidiano, é criatividade. Híbrido ou hibridismo é bricolagem, é inovação. Em síntese, é usar todas as astúcias possíveis para fazer florescer a educação na vida de todo cidadão. Sétimo ponto, desde março de 2020, os estudantes brasileiros passaram em média 272 dias sem pisar na escola, por causa da necessidade do distanciamento social. Pergunta-se, como planejar e executar uma avaliação diagnóstica personalizada no retorno da pandemia para saber como cada estudante viveu esse período atípico? Você perdeu um parente, um amigo ou um vizinho para a Covid? Os pais perderam empregos? Clientes, projetos familiares foram abalados ou destruídos? Você sofreu algum conflito familiar? Se antes da pandemia 62% da violência juvenil acontecia no seio familiar, como ficou esse percentual durante a pandemia, quando todos os adolescentes e jovens passaram 24 horas com a família? Portanto, se cada estudante teve uma experiência singular, é desumano e inútil aplicar uma avaliação padronizada para extrair experiências singulares. As formas padronizadas, calculistas e excludentes de avaliar e educar no modelo de escola vigente são os principais vetores da evasão escolar. O estudante abandona a escola quando não é acompanhado e avaliado a partir do seu lugar de fala, a partir do seu lugar de vida, a partir das suas motivações intrínsecas e extrínsecas. Evasão escolar significa maior disparidade social, maior violência social. Significa uma sociedade inteira mais vulnerável em todos os sentidos. Por exemplo, eu estou neste momento aqui no meu sítio, lugar onde cresci e estudei até o ensino médio. Estou aqui no oitão da cidade do Venha Ver. A maioria dos meus vizinhos, colegas de escola, abandonou o estudo. Resultado, alguns deles já foram assassinados. Outros se perderam no mundo dos vícios e a maioria vive hoje às custas de programas sociais do governo. Defendo, portanto, que uma resposta para reduzir drasticamente a evasão escolar passa pela personalização da educação. Todo esforço é pouco para que um dia cada estudante seja avaliado e educado de forma personalizada, levando em conta todo o seu universo cognitivo, emocional, social, familiar e cultural. Oitavo ponto, priorizar a dimensão socioemocional do estudante. Não existe aprendizagem sem acolher e conquistar a confiança do aprendiz. Ponto. Não existe aprendizagem se o estudante não se sente cuidado, amado e respeitado no ambiente acadêmico por seus professores e colegas de classe. Cuidar da dimensão socioemocional do estudante é cuidar da sua alma, dos seus afetos e do seu projeto de vida. Penúltimo ponto. Aqui dou asas às provocações de José Pacheco feitas no final do primeiro dia do evento. É antididático o professor voltar no pós-pandemia
aplicando as didáticas caducas de outrora. Aquelas aulas tradicionais que às vezes teimosamente lecionamos são inúteis e prejudiciais para a cognição dos estudantes. Elas matam ou atrofiam a alma inquieta, criativa e inovadora que está dentro de cada estudante. Pensando assim, não faz nenhum sentido o professor chegar no retorno da pandemia com seus currículos e planejamentos pré-elaborados. Como disse Pacheco, não se planeja currículo para os estudantes, mas com os estudantes. Ou melhor, o professor não deveria elaborar planejamento nenhum. O ideal seria o professor auxiliar cada estudante a planejar seu próprio projeto de vida e, a partir dele, ajudar o estudante a elaborar suas trilhas de aprendizagem. Por último, sem o pulmão cheio de esperança do verbo esperançar, caímos no pessimismo e no vitimismo. Por isso, caro amigo professor, concluo afirmando que existe um mundo novo em progresso, talvez desconhecido, ou talvez seja preciso colocar os óculos dos números, dos dados, para enxergar esse mundo progredindo, embora, lamentavelmente, ainda seja de forma muito desigual. Ontem, a partir de evidências, a professora Maria Helena Magalhães revelou na sua fala o renascimento na educação. Você sabia, por exemplo, que em 2019, 99% das crianças de 6 a 17 anos estavam na escola? E qual era o percentual no período em que eu era criança, 40 anos atrás? Você sabia que em 2019, 95% das crianças de 4 a 17 anos estavam na escola? Portanto, o renascimento da escola já vinha acontecendo. Com a pandemia, ela volta a ecoar fortemente nos ouvidos dos gestores acadêmicos e políticos e de toda a sociedade. Porque está mais evidente a consciência coletiva da importância da educação como a única via para fazer a verdadeira transformação social, econômica, política e cultural que urgentemente precisamos em nosso país. Se algum desses 10 pontos faz sentido para você repensar o seu fazer pedagógico, comente aqui abaixo. Se esses pontos podem ser úteis para algum colega professor, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E se inscreva no canal para continuar acompanhando minhas gotas de autonomia online. Muito obrigado pela sua presença, um forte abraço e até a próxima.